Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre uma das histórias mais marcantes da Bíblia, uma história de amizade, confiança e traição. A história em que Judas Iscariotes trai Jesus. Mais do que um fato histórico, essa passagem nos ensina muito sobre o coração humano, sobre escolhas e sobre o amor de Jesus, mesmo diante da dor. Fique comigo até o final, porque teremos uma reflexão muito forte sobre como essa história acontece, ainda hoje na vida de muita gente. Judas não era um estranho. Ele não apareceu de repente na história. Ele era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Judas caminhou junto, viu milagres, comeu ao lado de Jesus. Ouviu ensinamentos que transformaram vidas. Ele tinha uma posição de confiança. Judas cuidava do dinheiro do grupo. Com o tempo, um sentimento começou a crescer dentro dele: ganância e descontentamento. A Bíblia mostra que Judas roubava pequenas quantias do dinheiro que administrava. Ou seja, a traição não começou de uma vez, ela começou nos detalhes. Enquanto isso, os líderes religiosos tinham um problema. Eles queriam prender Jesus, mas não podiam fazer isso em público, porque Jesus era seguido por multidões. Eles precisavam de alguém que soubesse onde Jesus estaria e quando ele estaria longe das pessoas. E Judas se apresentou. Ele foi até eles e perguntou: "Quanto vocês me dão se eu entregar Jesus?" E assim, por 30 moedas de prata, Judas vendeu o maior amor que alguém já ofereceu. Em seguida, chegou o momento da última ceia. Jesus está à mesa com os 12 discípulos. Eles comem, conversam e Jesus diz: "Um de vocês vai me trair." Imagine a cena: silêncio, olhares trocados, confusão, incredulidade. Judas também pergunta: "Sou eu?" E Jesus responde discretamente: "Faça logo o que você tem para fazer." Mesmo assim, Jesus lava os pés de todos, incluindo os pés de Judas. Naquela mesma noite, Jesus vai orar no jardim do Getsêmani. Era tarde, silencioso, apenas ele e alguns discípulos. Judas chega com soldados. Ele precisava identificar quem era Jesus no escuro. E o sinal combinado foi um beijo. Um beijo, símbolo de carinho, usado como marca de traição. Jesus olha para Judas e diz: "Amigo, é para isso que você veio?" Jesus sabia de tudo, mas não tratou Judas com ódio. Depois disso, Jesus é preso. A Bíblia diz que Judas percebe o peso do que fez. Ele tenta devolver o dinheiro dizendo: "Pequei e traí sangue inocente." Mas os líderes religiosos ignoram e dizem: "O problema é seu." E tomado pela culpa, Judas não busca perdão, ele se desespera e tira a própria vida. Agora respira fundo comigo. Essa história não está na Bíblia, apenas para contar um fato antigo. Ela é sobre pessoas que passam pela nossa vida e sobre decisões que tomamos. Às vezes somos traídos como Jesus, por pessoas próximas. Por gente que sentou à mesa, que caminhou junto, que se beneficiou da confiança. E quando isso acontece, aprendemos com Jesus que a nossa dignidade não depende da atitude do outro, e que o amor é maior do que a traição. Mas em outros momentos, nós somos Judas. Quando trocamos valores por vantagens, quando deixamos o coração endurecer, quando justificamos pequenos erros, até que eles se tornem grandes. E existe um ponto muito importante. O arrependimento de Judas não o levou a Deus, levou ao desespero. Porque ele tentou resolver o peso da culpa sozinho, sem se render ao perdão. A lição é: sempre haverá momentos em que vamos errar. Mas arrependimento precisa nos levar de volta para Deus, e não para longe dele. Jesus tratou Judas como amigo até o último instante. Isso nos mostra que o amor de Deus não é condicionado ao nosso comportamento. Jesus sabia da traição e, mesmo assim, amou. Se essa reflexão falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários. E se esse conteúdo abençoou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.